Canal Descomplica pra gente. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Hoje, dia 30 de novembro, e damos continuidade ao nosso ano bíblico, e hoje a nossa leitura foi Gálatas, dos capítulos 1 ao 3. Hoje, último dia do mês de novembro, e aproveitamos para iniciar o livro de Gálatas. Então, terminamos novembro, começamos Gálatas. Lemos dos capítulos 1 ao 3. Agora, neste vídeo, eu quero comentar com você, tirar algumas dúvidas junto com você desses capítulos que foram lidos hoje e tentar responder uma pergunta. Qual é a pergunta? A pergunta é a seguinte: aqui em Gálatas, capítulo 3, verso 10, diz assim: porque todos os que são das obras da lei estão debaixo da maldição. Aqueles que guardam a lei estão debaixo da maldição da lei? Você quer saber a resposta? Então não perca esse vídeo por nada. Fica nesse vídeo, nós vamos para a nossa vinheta e eu já volto com essa resposta. Aguenta aí, só um minuto. Voltamos com o nosso canal, voltamos com o comentário da leitura de hoje, Gálatas, capítulos 1 ao 3. Queremos comentar com você, queremos tornar a leitura de hoje um pouco mais fácil, mais compreensível para você. Este é o propósito deste canal, é tornar a Bíblia mais fácil, mais compreensível, é estimular as pessoas a estarem estudando a Bíblia. Estamos dentro deste projeto Ano Bíblico, o objetivo ler toda a Bíblia durante o ano. Nós vamos terminar este projeto no dia 29 de dezembro, olha só, faltam aí 30 dias, ou menos, 30 dias, faltam 30 dias para terminarmos o nosso ano bíblico, então não deixe acumular leitura. E para você que está assistindo agora o vídeo, não sabe do que se trata, nós temos um projeto aqui neste canal, que é o ano bíblico, objetivo ler toda a Bíblia durante o ano. Você quer entrar nesse projeto? É fácil, basta você acompanhar os vídeos deste canal. Aqui nós temos todos os vídeos, pega lá desde o primeiro vídeo, e você vai acompanhando, você vai lendo a Bíblia, eu vou explicando nos vídeos, e você conclui a Bíblia durante um ano. Se você fizer este ano bíblico, depois que você concluir, você pode entrar em contato comigo, que eu vou dar um certificado para você, tá bom? Então vale a pena estudar a Bíblia, estudar a Palavra de Deus. Muito bem, vamos comentar a leitura de hoje. Está debaixo da maldição da lei os que obedecem à lei? O que você acha? Bom, antes de eu comentar, eu quero pedir para você já deixar o seu like no vídeo e se inscrever no canal também. E olha só, compartilhar este vídeo lá na tua igreja, lá no grupo da família, com o seu líder religioso, com o seu pastor, com os seus amigos. Compartilha este vídeo, divulga este canal. Mas se inscreva nele também, eu preciso da sua inscrição, para você não custa nada, só você apertar o botãozinho vermelho, pronto, está inscrito. Mas para nós é muito importante a sua inscrição. Muito bem, Gálatas capítulo 1, Paulo ele saúda ali os cristãos, né, aos Gálatas, os cristãos que Paulo ajudou a formar, e Paulo ele continua falando do apostolado dele agora para os crentes os Gálatas. E Paulo, ele fala que quem anunciou para ele o evangelho foi Jesus Cristo. Olha só o que diz no versículo 11, diz assim: mas informo a vocês, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é mensagem humana, porque eu não recebi de ser humano algum, nem foi me ensinado, mas o recebi mediante a revelação de Jesus Cristo. Uau, não tenha dúvida, tudo o que Paulo escreveu foi revelado por Jesus. Jesus é o autor. Paulo apenas escreveu. Paulo ouvia e escrevia. Tudo que Jesus falava para ele, ele escreveu. Então todas as cartas de Paulo, não só esta, como a que ele escreveu aos Coríntios, aos Romanos, aos Efésios, vamos ler depois, aos Tessalonicenses, aos Colossenses, a Timóteo, a Filemon, todas as cartas de Paulo, foi Deus quem revelou para ele, Jesus Cristo. Então, a Bíblia toda é a revelação de Deus. Quando você abre a Bíblia para você estudar o ano bíblico, que nós fazemos aqui todos os dias, quando você abre a Bíblia,
é você ouvir a voz de Deus, entendeu? Você abriu a Bíblia, você está ouvindo Deus falar com você. Isso é fantástico. É Deus se comunicando com você, comigo, com cada um de nós. Então, por isso a importância, meu amigo, minha amiga, de você estudar a palavra de Deus. Ok? Continua firme. Vamos lá? Você sabia que você é uma pessoa que Deus escolheu, que Deus separou você ainda no ventre da sua mãe, antes de você nascer? Olha o que Paulo fala aqui no versículo 15. Mas quando Deus me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, Deus separou você também. Você que está me assistindo agora, você meu irmão, você minha irmã, Deus escolheu você. Deus conhece você desde o ventre da sua mãe. É por isso que você está aí assistindo este vídeo, fazendo este ano bíblico, ou você que está querendo começar agora o ano bíblico, ou você ainda não sabe se vai começar ou não vai, escute uma coisa: Deus escolheu você. Deus tem planos para a sua vida, Deus tem planos maravilhosos para a sua vida. Aceite os planos de Deus para você, e uma coisa eu digo: os planos de Deus para você são os melhores. Você não vai se arrepender. No capítulo 2, Paulo fala que ele é apóstolo tanto dos judeus quanto dos gentios. E lembrando você que os gentios são quem? São todas as nações, em comparação com o povo judeu, eram tidos por gentios. Por exemplo, Tito é grego. Então, os gregos são gentios, os romanos. Então, todas as nações que não são judias, não são judeus, são chamados de gentios. E havia, você sabe muito bem, que havia entre judeus e gentios, eles tinham ali, os judeus, eles tinham algumas observações a fazer dos gentios. Os judeus não se misturavam por conta de leis cerimoniais que eles achavam que os gentios tinham que praticar. Então, o judeu tinha todo um ritual cerimonialístico que Deus entregou lá para Moisés. Vocês se lembram das leis cerimoniais? Bom, eu vou lembrar vocês. Nós temos algumas leis na Bíblia. Nós temos a lei cerimonial, que era parte do cerimonialismo daquele povo. Por exemplo, não tocar em cadáver que era imundo. As mulheres, no período menstrual dela, elas deveriam ficar apartadas porque elas estavam imundas, mas isso Deus fazia para proteger as mulheres, não é? Mas fazia parte do cerimonialismo, a purificação, lavar as mãos várias vezes antes de comer, o que mais? A circuncisão também, ela estava ali na lei, no cerimonialismo daquele povo. Todo homem deveria de se circuncidar, o judeu, o menino deveria de fazer a circuncisão, que era cortar ali o prepúcio, né, do pênis do garoto, para pertencer ao povo de Deus, para fazer parte do povo de Deus. Então, e muitos outros, você leu comigo ali em Levítico, nós estudamos sobre a lei cerimonial, sobre o cerimonialismo, muitas outras coisas que os judeus faziam. Então, isso foi dado para Moisés. Eram 603 leis cerimoniais. Eram 603 leis cerimoniais que foram dadas para Moisés. Moisés as escreveu num livro, e olha o detalhe, colocou ao lado da Arca da Aliança. Tá? Então, as leis cerimoniais foram dadas a Moisés, escritas num livro e colocadas ao lado da Arca da Aliança. Aí nós temos a lei moral dos 10 mandamentos, que foram escritas por Deus, não foi Moisés que escreveu, agora foi Deus, escritas em tábuas de pedra e foram colocadas dentro da arca, ok? E temos também a lei da alimentação, que para não comer carnes imundas. Então, essas leis, algumas pessoas pegam essas leis, colocam no liquidificador, bate tudo ali e fazem confusão. Fala, Jesus aboliu a lei moral dos 10 mandamentos, Jesus aboliu a lei da alimentação. Não, o que se cumpriu na cruz do Calvário foi a lei cerimonial.
todo aquele cerimonialismo que era feito, a matança de cordeiro fazia parte das leis cerimoniais também, né? O cordeiro morria toda manhã e toda tarde. Então, todo esse cerimonialismo que foi escrito num livro, que eram 603 leis, que Moisés escreveu num livro e colocou ao lado da Arca da Aliança, tudo isso apontava para Cristo e se cumpriu em Cristo na cruz do Calvário. Então, entenda, guarde isso, entenda isso. Se cumpriu em Cristo. Agora, a lei moral dos 10 mandamentos, ela continua em vigor. A lei da saúde, que é a lei da alimentação, para não comer carnes imundas, continua em vigor. O que se cumpriu em Jesus foi o cerimonialismo. Entenderam? Então, agora, ali, os judeus, eles queriam exigir que os gentios também praticassem o cerimonialismo. Então, o gentio, ele havia conhecido o evangelho agora. Agora que Paulo, o evangelho chegou até eles por intermédio de Paulo, de Pedro e os demais apóstolos. Então, o próprio Pedro e outros queriam exigir que os gentios fizessem todo aquele cerimonialismo que os judeus também faziam para eles poderem ser salvos, para eles terem parte da salvação. Inclusive, houve uma discussão muito grande sobre a circuncisão. Uns queriam que os gentios se circuncidassem para poder fazer parte da salvação, e outros diziam que não. E eles fizeram até um concílio em Jerusalém, está em Atos capítulo 15, aí eles decidiram o seguinte, eles decidiram que os gentios não precisavam fazer circuncisão. Os gentios não precisavam cumprir todo o cerimonialismo. A única coisa que eles tinham que cumprir era se abster das promiscuidades sexuais e não comer carne sufocada pelo sangue e não comer o sangue de animais. Então, isso eles decidiram no Concílio de Jerusalém. Então, eles têm que obedecer isso. Agora, circuncisão e todas essas coisas e tudo aquele cerimonialismo todo, eles não precisam. Aí acontece o quê? Pedro, aqui no capítulo 2, verso 11, aí Paulo, ele repreende Pedro, porque Pedro sabia de tudo isso, aí Pedro estava ali comendo com as pessoas, numa boa, de repente chega um grupo de gentios ali, aí Pedro se levanta e sai de perto deles, como assim, não me toque, eu vou ficar imundo se eu estiver perto de você, sendo que Pedro já havia participado do concílio, sabia das coisas. Aí Paulo repreende Pedro por isso daí. Então, a lei que está sendo discutida aqui em Gálatas, capítulo 2 e depois o capítulo 3, é a lei cerimonial, é o cerimonialismo. Tanto é que você vai ver aqui o que está escrito em Gálatas, capítulo 3, verso 10, diz assim: pois todos os que são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas aonde? Aonde? No livro da lei. Que livro é esse da lei? É o livro onde está 603 leis cerimoniais. Aqui faz parte do cerimonialismo. Então, todas aquelas 603 leis, nem os próprios judeus cumpriam tudo aquilo lá. Então, quando não cumpriam tudo aquilo lá, eles traziam para eles uma provável maldição ali, porque no livro de Deuteronômio está escrito que aqueles que desobedecem à lei traziam maldição para cima deles. E agora o problema estava aí. Eles queriam que os gentios cumprissem essas 603 leis cerimoniais. Agora Paulo está falando que cerimonialismo não adianta. Tudo se cumpriu em Jesus. Jesus se fez maldito por eles, né? Paulo continua dizendo aqui, para praticá-las. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Então essa lei que ninguém é justificado diante de Deus, aqui nesse contexto, Paulo está falando ainda da lei cerimonial, do cerimonialismo. Olha o que diz aqui. Verso 13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-nos ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Então,
essa lei que Paulo fala é o cerimonialismo todo, as 603 leis cerimoniais que foram escritas num livro, que agora o Pedro aqui no capítulo 2, verso 11, ele meio que começou a querer criar confusão de novo. Paulo vai lá, repreende ele, e Paulo começa a explanar sobre essa lei. Verso 19 do capítulo 3 diz assim: logo, para que a lei, ela foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez promessa, e foi promulgado por meio de anjos, pela mão de um mediador. Então veja, essa lei foi feita por quê? Por causa das transgressões. Nesse cerimonialismo tinha a matança dos cordeiros, que era pelas transgressões, pelo pecado do povo. E Paulo continua explanando agora no capítulo 3, verso 24, ele diz assim: de maneira que a lei se tornou nosso guardião, para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Então todo aquele cerimonialismo nos conduzia a Cristo. Tudo o que acontecia, os cordeiros simbolizavam a Cristo, os pães, a mesa com os 12 pães lá no santuário simbolizava a Cristo, o pão da vida, o castiçal com 7 lâmpadas simbolizava a Cristo, a luz do mundo. Então tudo aquele cerimonialismo que o sacerdote fazia, 603 leis ali, tudo simbolizava, tudo apontava a Cristo, entendem? Então essa lei que Paulo fala da maldição, são o cerimonialismo que os judeus faziam e que muitas coisas que estavam ali nem eles conseguiam fazer. Aí virava uma maldição para eles, que eles não conseguiam cumprir tudo aquilo ali. Então Paulo fala: para com isso, Jesus é o cumprimento disso. Tudo isso já se cumpriu em Cristo agora. Agora nós somos justificados por Cristo. Entende, queridos? Agora você guardar os 10 mandamentos, isto não é estar debaixo da maldição. Isso é estar protegido por Deus. A lei de Deus agora, a lei moral de Deus, os 10 mandamentos, ela é uma bênção na nossa vida. Porque analisa comigo, os 10 mandamentos diz o quê? Não matarás. Já imaginou se todos guardassem o não matarás? Ninguém era morto, não havia mais homicídio. A lei diz assim: não furtarás. Se todos guardassem esse mandamento, não furtarás, você poderia deixar sua casa aberta que ninguém ia roubar, ninguém ia mexer em nada. Então a lei de Deus, os 10 mandamentos, é uma bênção. Agora o cerimonialismo se transformou em maldição para aquele povo porque eles não conseguiam mais cumprir. Eram 603 leis. Ok? Entenderam, queridos? Então a lei de Deus, ela não é uma maldição. Os mandamentos de Deus, os 10, é uma bênção para nós. É uma proteção que Deus deu para você e para mim. Então separem aí. Cuidado. Paulo é um homem muito sábio nos seus escritos. As palavras dele são palavras sábias. Então, se você não analisar bem o contexto, você acaba se confundindo, achando que Paulo está anulando uma lei, quando não está. Quando você leu comigo lá em Romanos, que Paulo falando da lei de Deus, ele fala o quê? Fala que a lei é santa, justa e boa. Aí ele fala dos 10 mandamentos. Então, é isso, tá bom? Então, não confunda uma lei com a outra lei. Aprenda a separar isso daí. Deus abençoe você. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários deste vídeo. E amanhã nós nos vemos. Um abraço. Até lá. Tchau, tchau.